Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um conteúdo exclusivo aqui para vocês. Sou Cleiton, diretor da Alta Performance Gestão Empresarial, e hoje não vai ser diferente. Como a gente sempre promete aqui, a gente vai trazer um conteúdo exclusivo, desta vez com um tema voltado para questões trabalhistas e não tributárias, mas claro, nunca deixando de trazer um case específico para vocês. E para isso nós teremos uma convidada especial que eu vou trazer aqui na sequência, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquele like e compartilhar, porque certamente vai ter oportunidade com seus parceiros e com seus clientes. Então eu vou chamar para pedir para rodar a vinheta e na sequência a gente volta com a nossa convidada especial. Até já! Voltamos aqui, pessoal. Bom, como prometido, eu vou apresentar a nossa convidada especial. Nós estamos com a doutora Kátia Binotti, ela que é formada há 18 anos na área do direito. Ela é pós-graduada pela PUC em relação ao direito do trabalho e relações sindicais. E olha só, pós-graduando em direito digital da proteção de dados, aí nós estamos falando de LGPD, compliance trabalhista e pós-graduanda no direito acidentário, com um nicho especializado nas empresas de tecnologia. Bom, seja muito bem-vinda, doutora Kátia. Obrigada, satisfação imensa aí, parceira do escritório de longa data. Hoje a gente vai falar sobre pejotização, que é um assunto, como eu falei lá atrás, da área trabalhista, dessa questão do compliance trabalhista, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Então, muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Cleiton, eu que agradeço. E aí, vamos começar aqui, então. Já vamos... eu queria que a doutora falasse para nós, aqui para o nosso público, a respeito dessa questão que tanto é discutida, que tanto é burocrática e que leva tanto risco para as empresas, que é a questão da pejotização. O que seria isso de uma forma bem sucinta, doutora? A pejotização, na realidade, ela foi criada ao longo dos tempos para denominar uma contratação irregular de um empregado. Como acontece? A empresa, ao invés dela contratar ali um empregado mesmo, um seletista, ela acaba pedindo para esse empregado, para esse profissional, abrir uma empresa, né, no nome dele, constituir uma empresa, um CNPJ. E aí, com isso, ao longo dos tempos, houveram as condenações na justiça, porque uma contratação é uma contratação irregular, e com isso veio o apelido, digamos assim, de pejotização, tá? Que aí é uma fraude à legislação trabalhista. Perfeito, e até recentemente aí, muitos publicou acerca de uma grande emissora de TV que fala ali dos processos que a Receita Federal move, inclusive contra os PJs, né, doutora? Porque tem algumas nuances aí que a gente vai discutir um pouco para frente. E na visão da doutora, quais são os prós e contras a essa pejotização, esse tema tão contraditório que a gente vê tão frequente nos dias de hoje dentro das empresas, doutora? Tá, vamos lá. Bom, pejotização, Cleiton, como tudo no direito, a gente vai dizer que depende. Depende de quê? Na verdade, uma empresa ela pode perfeitamente contratar um PJ. O que é um PJ? É uma empresa, né? Uma pessoa jurídica. Então, se for, eu vou contratar, por exemplo, uma empresa para um trabalho pontuais. Empresas de tecnologia, por exemplo, elas têm contratos pontuais que é perfeitamente possível contratar uma pessoa, né? E ela tenha que construir uma pessoa jurídica para prestar aqueles serviços. Porém, se estiverem presentes ali nesta relação, os requisitos de empregado que estão dispostos na CLT, no artigo 3º, nesse caso, ele vai ser um empregado de verdade da empresa e não um PJ. Então, aí a empresa precisa analisar. Se for algo pontual, em que a empresa não tenha, principalmente que ter aquela relação da subordinação jurídica que nós falamos, perfeitamente possível contratar esse PJ. Porém, se estiverem presentes, no caso, as relações de emprego, né, os requisitos da CLT que configuram uma relação de emprego,
aí ela tem que contratar como empregado CLT mesmo. Perfeito. Então, ou seja, não há nenhum mal em você contratar um PJ. Se é um trabalho pontual. Agora, tem hierarquia, notas sequenciais, cumpre carga horária. Esses elementos, obviamente, a gente vai trazer aí para um cenário seletista. Agora, uma questão aqui, uma pergunta de $1 milhão. A pejotização é crime? Doutor? Tá, vamos lá. A pejotização pelo horário trabalhista, ela não é crime. Por quê? Porque não está tipificado no Código Penal. Todo crime ele tem que estar tipificado ali no Código Penal. Porém, são outros requisitos, outras considerações que a gente faz em relação a essa contratação de PJ. Agora, crime sim, e aí o Cleiton ele pode explicar ele melhor que nós aqui, né, por conta da vivência dele, fraude aos órgãos governamentais, ao INSS, à Receita Federal. Por quê? Porque nessa contratação de um PJ irregular, a empresa ela estará fraudando esses órgãos. Então, por isso, há crime nesse sentido. Inclusive sonegação de impostos. Agora, para as empresas, ou melhor, para os empresários que ainda praticam esse tipo de situação, o que pode descaracterizar, por exemplo, a pejotização numa eventual ação trabalhista, doutora? Só se realmente a empresa conseguir comprovar que esse PJ era um PJ verdadeiro, era uma empresa mesmo, né? Como nós dissemos, você bem disse ali, se esse profissional ele presta serviço, por exemplo, para outras empresas, então não tem notas sequenciais, não havia, era a contratação pela prestação do serviço, a entrega dos serviços, não cobrança de horários diários, não pagamentos mensais. Se a empresa conseguir demonstrar ali numa ação judicial que não haviam lá exatamente os requisitos que eu disse do artigo 3º da CLT que configuram uma relação de trabalho, nesse caso, sim, a gente vê sim na justiça muitas improcedências quando de fato tem essa contratação de uma PJ verdadeira, tá? Perfeito, ou seja, no formato ortodoxo, seguindo as regras, certamente a empresa não vai ter nenhum problema e por isso a necessidade de uma boa assessoria para acompanhar essa relação trabalhista. Agora, uma outra questão que é sempre uma pergunta frequente, inclusive dos nossos clientes dentro do escritório, doutora, é a questão da diferença entre a pejotização e a terceirização dos serviços prestados. Qual a principal diferença aqui? Só para a gente elencar aqui as diferenças principais entre um e outro. Perfeito, Cleiton. Então, assim, só para a gente relembrar aqui, a terceirização, antigamente, antes da reforma trabalhista, digamos, ela era permitida apenas para atividade fim, atividade meio, perdão. Hoje não, hoje a partir da reforma trabalhista, a terceirização é plena, ela é perfeitamente possível, então a empresa ela pode terceirizar qualquer área dentro da empresa, né, que ela deseja, qualquer setor pode ser perfeitamente terceirizado, porém, é importante tomar aquele cuidado de, quando ao contratar uma empresa terceirizada, que não haja ali uma ordem direta dos seus empregados, dos seus subordinados para os empregados da empresa terceirizada. Porque nesse caso pode sim ser entendido pelos juízes, pelo judiciário, como uma terceirização ilícita, né? E entender ali que se houve uma relação de emprego. Fora isso, é perfeitamente possível a terceirização. A pejotização é diferente, porque o PJ ele tem que ter a pessoalidade, né? Um profissional é contratado individualmente e aí ele abre empresa e presta os serviços pelo CNPJ dele. Por isso que é chamado um PJ, né? Um profissional PJ. A aspas individual. Aliás, fazer um parênteses aqui que me veio um insight, tem muitos PJs aí recolhendo, ou melhor, pessoas físicas recolhendo imposto indevidamente, quando ele poderia ser um PJ, e aí a gente está falando aqui da pejotização, mas claro, tirando aqueles elementos ali da hierarquia, ele trabalhando para várias empresas, sem nenhum problema, mas tome esse cuidado, especialmente os profissionais da área médica, recolhem tributos a maior na pessoa física por falta de orientação, e a gente está aqui justamente para te ajudar. Doutor, em relação ao aspecto jurídico, o que as decisões aí das cortes, elas vêm balizando em que formato? Assim, elas vêm realmente
incidindo multas para empresas, penalidades, e a figura do PJ, nesse caso, que abriu a empresa e que está nessa situação. As decisões têm pesado, a mão tem sido pesada em relação também ao PJ, doutora? Sim, Cleiton, isso é muito importante. Os riscos de uma contratação irregular de um PJ são altíssimos para as empresas, desde fiscalização do Ministério do Trabalho, com imposição de multas, depois, na reiteração, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, onde aí a empresa pode ser obrigada a assinar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta que é seríssimo, caso não cumprido gera multas altíssimas e multas realmente milionárias, muito altas, né? Além da reclamação trabalhista em si, individual, que o empregado vai entrar na justiça se ele conseguir comprovar que ele era um verdadeiro empregado e não um PJ, a condenação. Além disso, para o próprio empregado, ele também sofre as consequências, porque de uma certa forma ele concordou com aquela situação. Então a decisão não é unânime, mas alguns juízes entendem sim que esse empregado, ele de uma certa forma infringiu a legislação fiscal quando ele pagou menos impostos, quando ele não pagou imposto de renda, não foi descontado do salário dele como se fosse empregado. Então ele deveria sim arcar, e os juízes, alguns juízes, eles oficiam, eles condenam a empresa, mas eles também oficiam os órgãos governamentais para a cobrança desses impostos por esses profissionais que sonegaram esses impostos durante esse período que teve essa contratação irregular. E faz sentido, 27,5%. Para, dependendo da atividade comercial, ou melhor, da atividade empresarial desse prestador, a gente está falando uma diferença aí de mais de 2/3 de impostos pagando ali, que deveria ter sido pago na pessoa física, e ele está na PJ certamente se beneficiando também. Doutor, eu sempre falo aqui que, apesar de termos especialistas aqui na LP, pessoas formadas, pós-graduadas também nessa questão trabalhista, mas é sempre importante ter um parceiro especialista nessas questões trabalhistas, que faz principalmente essa parte do compliance, essa parte não só o contencioso. A ideia é sempre evitar esse problema lá adiante, e aqui a nossa relação com esse parceiro é assim: olha, nós na figura de contadores somos especialistas, estamos no dia a dia, mas não tome decisões individuais. Nós sempre mencionamos a necessidade do nosso cliente estar buscando exatamente ali a opinião do profissional especialista, em tese, em face de que uma decisão ali errada pode aí ocasionar multas estratosféricas, como a doutora mesmo falou. Então aqui a nossa dinâmica do escritório é nesse sentido. Isso mesmo, Cleiton. Assim, você tocou num ponto extremamente importante nos dias atuais, que é a questão do compliance, né? O que acontece hoje em dia, além da perda financeira que as empresas sofrem, é a reputação dela, né? Quando assim, hoje está tudo muito fácil cair nas redes sociais uma informação negativa que pode macular a imagem da empresa. Então, a questão da reputação da empresa numa contratação incorreta, isso é extremamente sério. Perfeito, doutora. Agora, para finalizar aqui, não menos importante, fala para nós, então, as empresas aí, os nossos clientes, os nossos parceiros que tenham esse tipo de necessidade e demanda, conta um pouquinho da dinâmica do escritório. Nós podemos, eu atuo muito, Cleiton, e uma missão do nosso escritório é atuar na parte preventiva. Por quê? Eu gosto muito de orientar as empresas para que elas saibam o que elas devem ou não devem fazer de acordo com o que é permitido na legislação, para elas crescerem de forma saudável, gerar mais emprego. Essa é a nossa missão, né? A missão do meu escritório. Então, é atuar no preventivo, no consultivo e principalmente no compliance trabalhista. Claro, nós fazemos a gestão do contencioso, nós sempre estudamos as melhores teses para defender as empresas, mas quando se é evitado uma ação no início, com uma orientação ali desde o início, ela vai economizar infinitamente com o preventivo do que se chegar ali às vias de fato de ter que responder uma ação na justiça. E além disso, como eu disse, além de toda a perda financeira que a empresa tem, essa gestão desse passivo gigantesco,
é a questão da reputação, como eu disse, né? Nós temos casos aí de várias empresas na mídia que sofreram com isso, por não terem sido bem assessoradas, e esse tema é de extrema importância. Os nossos canais estão abertos, eu tenho o meu site, o meu Instagram, que depois eu posso deixar para vocês, e é isso, estou à disposição, Cleiton, do que for preciso. Perfeito, doutor. Então, eu quero agradecer. Os contatos da Binox Sulai estarão aqui à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar um conteúdo tão rico e que se faz presente aí na vida do empresário. Bom, não se esqueçam aí, então, de compartilhar os nossos conteúdos. Estaremos aqui novamente a semana que vem. E toca aí o sininho aí, vai nos ajudar a chegar no número maior de pessoas que têm esse tipo de necessidade. Um abraço e até mais.